Salve nação vascaína! Sejam bem-vindos. Hoje o papo é sério. Vamos analisar a fundo a verdadeira revolução que está acontecendo em São Januário. O Vasco está no meio de um furacão no mercado. Uma movimentação de dinheiro que a gente não via há tempos e a gente vai explicar cada detalhe aqui. E para começar, vamos logo com o número que está na boca de todo mundo. 220 milhões de reais. Uma grana que tem o potencial de mudar completamente o nosso patamar. Mas olha, antes de eu entrar nos detalhes, eu quero muito saber a opinião de quem mais importa, a torcida. O que essa bolada toda significa para o futuro do nosso gigante? Deixa o seu comentário aqui, vamos trocar essa ideia. Beleza? Para a gente entender essa engenharia toda, nosso papo vai passar por 5 pontos cruciais, tá? Primeiro, a venda histórica do nosso menino Ryan. Depois, a virada de mesa espetacular na contratação do Inestrosa. Aí a gente fala do que pode vir pela frente e, claro, como tudo isso mexe com o time já para agora. Então, vamos lá mergulhar de cabeça nisso. O Vasco da Gama virou, sem dúvida, o protagonista das notícias do mercado. A gente está falando de saídas importantíssimas e, ao mesmo tempo, de chegadas estratégicas que estão chacoalhando as estruturas de São Januário. A notícia principal, o que puxou tudo isso, foi a venda do nosso cria, o Ryan. Um talento absurdo que está indo direto para o Bournemouth, da Premier League, o campeonato mais forte do mundo. É uma negociação que, mais do que dinheiro, mostra uma nova mentalidade do clube. E o que mais me impressiona nisso tudo, a velocidade. Foi tudo resolvido numa piscada de olhos, gente. Em questão de dias o negócio foi fechado, nosso garoto viajou, fez exames e assinou um contrato longuíssimo. Isso aí mostra o quanto os dois clubes estavam decididos a fazer acontecer. Bom, a gente viu uma certa confusão na imprensa, né? Cada hora falava uma moeda, um valor diferente. Então vamos botar os pingos nos is e esclarecer de vez os números dessa venda para não ficar nenhuma dúvida para o torcedor. A história é simples, na verdade. Os 30,3 milhões de libras que saíram em algumas notícias nada mais são do que a conversão dos 35 milhões de euros que todo mundo falou. Ou seja, é só a moeda que muda, o valor absurdo da venda é exatamente o mesmo. E aqui está o pulo do gato, a parte mais importante para a gente. O Vasco vai receber de cara, na conta, uns 150 milhões de reais. É dinheiro para agora. E ainda por cima, a gente mantém uma fatia do jogador para uma futura venda. Ou seja, pode pintar mais grana lá na frente. Uma jogada de mestre da nossa diretoria. Beleza, com a grana na mão, o que o Vasco fez? Foi ao ataque, literalmente. O clube deu um bote certeiro e impressionante para trazer o atacante colombiano Inestrosa, uma demonstração de força que a gente estava com saudade de ver. E a prova disso está na fala do próprio jogador. O Inestrosa já estava praticamente acertado com o gigante Boca Juniors. Ele mesmo disse que só não foi para a Argentina porque a proposta do Vasco chegou e virou a cabeça dele. Isso, meus amigos, é o peso da nossa camisa e do novo projeto. E o Vasco não ganhou essa disputa só na grana, não. Foi um pacote completo. Um projeto esportivo que convenceu o cara, a lábia dos futuros companheiros como Cuesta e o Rojas que ligaram para ele, e, claro, uma proposta financeira que cobriu a dos argentinos. E falando em proposta, olha só a diferença. A oferta do Vasco ficou na casa dos 500 mil reais por mês, bem acima do que o Boca Juniors estava oferecendo. Isso só foi possível, claro, por causa do dinheiro da venda do Ryan, uma coisa conectada na outra. E quem pensa que a festa acabou, pode estar enganado. Aparentemente, o Vasco não fechou a carteira ainda. Tem 2 jogadores lá do Nottingham Forest que estão na mira do nosso clube. Será que vem mais gente boa por aí? A torcida está na expectativa. A situação não é simples, vamos ser sinceros. O fato deles terem ficado fora do último jogo é um bom sinal, claro, mas as negociações são complexas. A diretoria vai ter que ter muito jogo de cintura. Mas como bons vascaínos, a gente nunca perde a esperança, né? Tá bom. Muito papo de dinheiro, de contrato, de bastidor, mas e dentro das 4 linhas? Como é que essa agitação toda se reflete no time que vai a campo? Porque no fim do dia é isso que a gente quer ver, resultado no gramado. Pois é, o Vasco vem de uma derrota doída no Clássico e agora precisa juntar os cacos para enfrentar o Boa Vista. É um jogo fundamental para virar a página e recuperar a confiança da equipe e da torcida. E para essa partida, tudo indica que a comissão técnica vai mandar a campo um time misto. É uma estratégia inteligente para poupar os nossos principais jogadores, porque o calendário é apertado e tem batalha muito mais importante vindo aí. Exatamente. A estratégia de rodar o elenco mostra que o foco total do clube está no jogo decisivo contra o Mirassol pela Copa do Brasil. É um planejamento para chegar com força máxima na competição que hoje é a mais importante desse primeiro semestre.
Então, para fechar nosso raciocínio, o Vasco está fazendo uma aposta ousada. Vendeu uma joia da base para poder investir pesado na hora em reforços que chegam para jogar. É uma transformação bem calculada que pode sim mudar a nossa história recente. E a pergunta que não quer calar é: será que a gente está vendo o começo de uma nova era de glórias para o nosso Vascão? Só o tempo vai dizer, mas uma coisa é certa, a esperança de todo vascaíno está lá no alto de novo. Saudações vascaínas.